Muito obrigado, Mabel, pelas referências bondosas e elogiosas. Como sempre, você exagera nas suas considerações. Quero cumprimentar alegremente todas e todos que estão aqui nessa sala comigo e dizer que, como bom nordestino que sou, orgulhosamente pernambucano, do estado, do maior educador que esse país já deu à luz, eu gosto de contar histórias. E eu penso que o encontro com Paulo Freire é sempre um encontro movido por histórias. Eu sou filho de uma família dessas que Paulo Freire conheceu bem, tá? Eu sou filho de um pai que estudou apenas até a terceira série primária, de uma mãe que foi impedida de estudar, porque no alto da ignorância do meu avô, ele dizia que se ela aprendesse a estudar, ela escreveria para namorados e, consequentemente, deixaria a casa. E quando eu conto essa história, o pessoal diz, nossa, tua mãe deve ter 90 anos. Pior que não. Minha mãe tem 64 anos, vai fazer 65 ainda, mas minha mãe viveu uma experiência muito comum na vida do povo nordestino. A mulher impedida de estudar, porque estudar significava empoderamento e mulher deveria cuidar dos filhos e ficar na sua casa, quando muito, submissa ao seu marido, ao seu esposo. Só que minha mãe é uma mulher de muita fibra, de muita garra. Eu digo que ela é a mais briguenta da família, mas é uma mulher também de muita coragem e nunca se conformou com essas coisas. E eu lembro muito remotamente de nós muito pequenos e ela olhava para a gente e dizia, olhe, muito séria, porque ela sempre foi muito séria, ainda hoje é assim, extremamente séria. Ela dizia para a gente, olhe, não me deixaram estudar, não, mas vocês vão estudar, porque isso é o único legado, é a única herança que eu posso deixar para vocês. E eu me lembro, por exemplo, das minhas primeiras idas à escola. Eu sou o primeiro filho que sobreviveu, porque minha mãe teve 2 filhos anteriores que faleceram bebezinhos. Eu sou o primeiro filho que vingou, né? E aí eu lembro muito pequeno, minha mãe me tomando pela mão, me conduzindo até a escola, que ficava muito distante, porque a escola, no começo da década de 80 aqui no Brasil, era ainda artigo de luxo, pouquíssimas pessoas tinham acesso, e aqui no Nordeste a situação era ainda mais grave. Minha mãe andava, eu penso que 3 ou 4 quilômetros por dia para me levar para a escola e depois para me trazer de volta, e ela me dizia, olha, a escola é o que existe de mais importante. Minha mãe, se houvesse conhecido Paulo Freire, certamente teria sido uma daquelas mulheres que ele disse que aprendeu a ler a vida, que aprendeu a ler o mundo, porque ela foi privada do direito de ler as palavras, mas ela nos ensinou muito e nos ensina ainda hoje. Vem desse contexto do nordestino pobre, filho das classes trabalhadoras, e tenho muito orgulho em dizer que o filho de Dona Lindalva, analfabeta até adulta, porque ela, depois que nós estávamos todos encaminhados, estudando, ela disse, chegou minha hora também, e agora eu vou aprender também. Entrou na escola por conta própria, eu já era professor à época, entrou na escola por conta própria, e ela dizia, minha cabeça já não é tão boa, mas quando ela finalmente conseguiu se apropriar do direito de escrever o nome, e ela foi tirar os documentos, ela chegou em casa, eu nunca a vi tão orgulhosa na vida. E ela dizia naquele dia, a partir de hoje, me chamem de Dona Lindalva. Pois é, Dona Lindalva, está aqui seu filho conversando com essas pessoas do além-mar, lá do outro lado do oceano. Minha mãe foi uma presença extremamente marcante, apesar de analfabeta, extremamente marcante em toda a minha trajetória escolar. Ela tinha um orgulho absurdo em ver o primeiro filho descobrindo o mundo das letras. E aí eu lembro dos primeiros meses na escola, que era muito engraçado, meus avós viveram a vida inteira na zona rural, e no sábado, que é o dia da feira aqui na nossa terra, eles vinham para a cidade e, obrigatoriamente, eles tinham que ir até minha casa, porque, afinal de contas, tinham que receber o relatório. E eu lembro disso muito claramente, meus avós chegando, sentando-se, e minha mãe dizia, agora escutem que meu filho está aprendendo. E eu tinha que contar para meus avós que tinham vindo do sítio, tudo que eu tinha aprendido na semana inteira. E
essas experiências que eu chamo de experiências sensoriais com o processo de aprendizagem, mesmo lá no começo da minha escolarização, que eu nem sabia quem era Paulo Freire, de certa forma, me aproximaram do pensamento desse homem que eu tenho aqui representado nessa obra, moldada pelas mãos de um artesão do Alto do Moura. Hoje eu resido aqui em Caruaru, eu digo que Caruaru me adotou, é uma terra que eu amo profundamente, onde eu fiquei, as minhas raízes de formação na graduação estão aqui em Caruaru, e daqui eu brinco e agora digo que o céu é o limite. O filho de Dona Lindalva e de seu Antônio está aqui hoje para conversar com vocês. Não esperem de mim um tratado filosófico ou científico acerca desta obra de Paulo Freire. Eu proponho muito mais uma conversa, um diálogo sobre esse texto, que para mim é uma das pequenas grandes obras de Freire, porque a importância do ato de ler em 3 artigos que se completam, comparado a outras obras do Paulo Freire, é um texto pequeno, é um texto sucinto. Mas é um texto que guarda uma riqueza, como todos os escritos deste homem e educador universal, como o Gadotti costuma chamar. Então, gente, vamos freirear. Hoje, nós aqui na faculdade onde eu trabalho, criamos, junto com a professora Tânia Bazante, uma querida, que esteve conosco aqui em outro momento, dialogando sobre a obra Pedagogia da Esperança. Nós fundamos o projeto Freireando com a Vida, que aí ganhou uma proporção gigante. A gente, atualmente, devido à pandemia, nós veiculamos uma live mensal que está tendo um alcance de cerca de 500, 600 pessoas em cada edição, e cada vez mais pessoas dessas terras aqui do nosso Brasil, e aí também de Portugal, depois da parceria frutífera com o coletivo Paulo Freire, que nos abrigou, que nos acolheu também. Tem sido uma experiência muito rica para a gente dialogar as questões da vida a partir do pensamento deste grande educador, deste grande homem, Paulo Freire. Pois vamos lá. Eu preparei aqui uns slides só para guiar a minha fala, tá? Para a gente conversar um pouquinho sobre esse texto do Paulo Freire. Apareceu para vocês? Pronto. O título desse livro do Paulo Freire é A Importância do Ato de Ler, em 3 artigos que se completam. Eu tenho a edição 25ª, que é uma edição de 1992, tá? Mas esse livro já passou de 50 edições. Então, eu queria começar com essa frase que o Gadotti fala a respeito do Freire. Ele diz o seguinte: o pensamento de Paulo Freire, a sua teoria do conhecimento, deve ser entendido no contexto em que surgiu, o Nordeste brasileiro, onde, no início da década de 1960, metade de seus 30 milhões de habitantes vivia na cultura do silêncio, como ele dizia, isto é, eram analfabetos. Nós hoje estamos no ano 2020, tá? Estamos aí distantes do início da obra e do pensamento de Freire, 60 anos, mas ainda amargamos a taxa de analfabetismo em torno de 7%, segundo os dados oficiais, que consideram somente aqueles analfabetos que sequer sabem escrever o nome, mas, segundo algumas pesquisas e algumas estatísticas que não são consideradas oficiais, porque não partem dos institutos do governo, a nossa taxa de analfabetismo ela beira 16%, se a gente considerar a questão do analfabetismo funcional. Então, nós ainda somos um país profundamente marcado pelas chagas do não direito à escola, que Paulo Freire chamou de cultura do silêncio. E é por isso que eu valorizo tanto a escola como instituição promotora de revoluções, de transformações na vida das pessoas. E eu penso que a escola ela deve ousar romper com a cultura do silêncio e fomentar os processos de alfabetização, que para Paulo Freire vão muito além do processo de decodificação dos códigos escritos ou linguísticos. Então, é desse contexto, né, porque para Paulo Freire não existe texto sem contexto, é desse contexto ainda muito marcado pelas dores do analfabetismo, pela negação do direito à escola, há milhares de brasileiros ainda hoje, século XXI, que nós vamos conversar um pouquinho sobre essa obra do Paulo Freire,
a importância do ato de lei. Só para situar a gente um pouquinho o contexto de redação da obra, como a Mabel já nos colocou, esse texto ele é, na verdade, uma coletânea de 3 escritos do Paulo Freire que guardam relação entre si e, por isso, ele chama de 3 artigos que se completam. Tá? O primeiro desses artigos ele foi escrito em 1980, assim que Paulo Freire retorna do exílio, retorna à nossa terra do exílio, e aí eu gosto sempre de dizer que a volta de Paulo Freire não é uma volta de quem estava marcado pelas dores do exílio, mas é uma volta de quem continuou alimentando esperança e não se tornou amargo, nem amargurado por causa das dores da expulsão de seu país nos tempos de ditadura. Assim que Paulo Freire retorna ao Brasil, ele se filia ao Partido dos Trabalhadores, que era um partido recém-fundado. Tá? A gente está aí no contexto de reabertura democrática do Brasil, por isso que o retorno de Paulo Freire à nossa terra é permitido, é autorizado, e ele traz como bagagem as experiências vivenciadas nas terras por onde andarilhou esperançando. E aí andarilhar e esperançar são 2 verbos, né, que estão muito presentes no contexto da obra, do pensamento e das ações do Paulo Freire. O que é a obra, a importância do ato de lei em 3 artigos que se completam? Ela é, como eu disse, uma coletânea de 3 textos escritos pelo Paulo Freire. Os 2 primeiros capítulos são 2 palestras que ele proferiu, respectivamente, em 1981, o capítulo 1, que ele chama de A Importância do Ato de Lei, e em janeiro de 1992, que é o capítulo 2. Então, quem provavelmente teve acesso às primeiras edições deste livro, não conta com esse capítulo 2, porque ele só foi escrito em 1992. E aí, o terceiro texto é um artigo que finaliza o livro, que foi publicado em fevereiro de 1981, em um número especial da Harvard Educational Review, uma revista que discutiu alfabetização, libertação, emancipação. E aí Paulo Freire escreveu esse artigo que foi publicado nessa revista, onde ele retrata a experiência que ele viveu em São Tomé e Príncipe, no contexto de emancipação daquele povo. Logo após o processo de emancipação, Paulo Freire é contratado como assessor do governo para as questões educacionais. São Tomé e Príncipe era na época da sua independência, era quase na sua totalidade formado por pessoas analfabetas. E aí o governo democrático instituído em São Tomé e Príncipe contrata o Paulo Freire para ser assessor, para desenvolver um programa para a alfabetização do povo de São Tomé e Príncipe, mas que fosse um programa fincado na sua realidade, e é isso que ele vai falar no capítulo 3. Aí eu organizei a minha fala a partir de alguns aspectos que eu acho centrais em cada um desses capítulos. Quando a gente fala de Paulo Freire, obrigatoriamente a gente tem que falar das marcas da sua escrita. Né? Em várias obras ele vai dizer que guarda algumas marcas que são muito características dele quando ele se propõe a escrever. A primeira delas, que está presente neste livro, é a manutenção do estilo dialogante e acessível próprio dos círculos de cultura. Paulo Freire, já no comecinho desse livro, quando ele está relatando as suas experiências com o que ele chama de apropriação da leitura do mundo, ou da palavra mundo, que é um termo que ele cunhou também, ele diz que o fato de ser um intelectual, de envolver-se com os processos de escolarização, de alfabetização e, consequentemente, de libertação do povo via educação, não faz dele um intelectual de calças curtas. Né? Isso é um termo que ele traz nesse livro, que eu acho bem interessante. Mas o que é que Paulo Freire quer nos dizer com isso? Ele não é um intelectual que limita-se à teorização, mas ele é um intelectual que, a partir de suas vivências, constrói, inclusive, seu próprio pensamento, suas práticas, que são revisadas, que são aprofundadas ao longo da sua trajetória. Nesse texto, como em todos os outros, a educação ela é situada contextualmente na existência social e individual do ser humano histórico. Tá? A educação ela se faz por pessoas e para pessoas. Portanto, a educação é um ato político. E como ato político, ela é necessariamente um ato revolucionário.
ato político e revolucionário que não é imposto, mas que é, como ele diz, partejado na vida cotidiana do povo. Nessa obra específica, ele busca sistematizar o pensamento acerca dos processos de alfabetização que passam necessária e inseparavelmente pela leitura. Então, essas são as marcas da escrita que estão nessa obra do Paulo Freire. Capítulo 1, a importância do ato de ler. Eu trago aqui alguns pontos para a gente refletir sobre a concepção que guia Paulo Freire quando ele está escrevendo sobre leitura. E aí vale dizer que a concepção de Paulo Freire acerca da leitura é uma concepção crítica. E o que é que ele chama de concepção crítica de leitura? É uma concepção que se antecipa e se alonga na inteligência do mundo, na relação dinâmica entre o texto e o contexto. Portanto, para Paulo Freire, é impossível ler palavras, ler textos, ler livros, sem que estes estejam profundamente arraigados na realidade. Essa construção conceitual da leitura em Paulo Freire se dá a partir de suas experiências na infância, na adolescência, na juventude, na docência. O conceito, o construto de leitura em Paulo Freire, ele é formulado ao longo das suas experiências, que são tantas e que são manifestas de tantas maneiras. Por exemplo, quando ele vai descrever neste livro as suas experiências sensoriais de descoberta do mundo, ele diz que começou a aprender a ler embaixo da mangueira do quintal de sua casa, quando ele está ali descobrindo a realidade, olhando o mundo, e destaca o papel da família dele nesse processo, porque nunca foi um papel inibidor, mas sempre foi um papel de encorajamento da curiosidade, ainda que infantil, do Paulo Freire em relação ao mundo. Nesse contexto de produção conceitual acerca da leitura, Paulo Freire entende a alfabetização como um processo de leitura da palavra mundo. Palavra mundo porque é eivada da realidade existencial. Ele vai relatar aqui neste primeiro capítulo do livro, seu ingresso na escola também, e vai dizer que a sua primeira professora lá, para ela também, a leitura não era um processo vazio de decodificação, mas era um processo de vinculação com a palavra mundo. E embora ele reconheça que em muitos momentos da sua trajetória escolar ele não tenha tido experiências com a palavra mundo, ele guarda das suas experiências iniciais essa comunicação, essa aproximação da leitura da palavra mundo, partindo sempre da realidade. Um pouco mais adiante, quando ele vai falar da educação de adultos, ele situa a educação de adultos como um ato político, como um ato de conhecimento e como um ato criador. E aí, quando Paulo Freire começa a escrever e começa a dialogar sobre a alfabetização de adultos, tema que ele se dedica em vários outros momentos, porque ele fez disso o guia do seu trabalho e da sua prática, ele vai rotineiramente, também nesse texto, travar uma crítica severa às práticas que são recorrentes na escola, que se limitam a instituir lições de leitura. E o que é que ele vai chamar de lições de leitura? Aquelas práticas que professores e professoras rotineiramente, e mesmo no ensino superior, se limitam a dar textos a serem lidos, sem ser saboreados, sem ser desvelados, sem ser apropriados num processo de aproximação com a palavra mundo. Essa crítica em Paulo Freire ela vai ser muito recorrente quando a escola se limita a fazer lições de leitura que, quando muito, estão ligadas ao processo de decodificação que em nada colabora para a libertação dos homens e das mulheres. E aí, ele diz lá na página 13 da minha edição, pelo contrário, enquanto ato de conhecimento e ato criador, o processo de alfabetização tem no alfabetizando o seu sujeito. O fato de ele necessitar da ajuda do educador, como ocorre em qualquer relação pedagógica, não significa dever a ajuda do educador anular a sua criatividade e a sua responsabilidade na construção de sua linguagem, escrita e na leitura desta
linguagem. Aqui nesse trechinho, a gente tem um destaque muito interessante a respeito do papel do professor que está atuando no processo de alfabetização. Olhar sempre para o alfabetizando, para a sua realidade, e partir dela e considerá-lo sujeito desse processo. Com isso, Paulo Freire não nega a importância de professores e de professoras, mas ele coloca que a nossa atuação, o nosso papel, não é aquele que detém o saber e que vai comunicá-lo aos alfabetizandos enquanto receptores. Muito pelo contrário. Em Paulo Freire, essa relação com a alfabetização precisa ser sempre uma relação dialógica e reconhecedora do lugar do outro nesse processo. E não um lugar do outro como passivo que recebe, mas um lugar do outro como ativo que constrói, como quem se apropria, se empodera e, à medida que vai descobrindo, vai se libertando nesse processo. Essas experiências do Paulo Freire relatadas nesse capítulo 1, elas têm um lugar concreto de vivência, que é as experiências que ele vivenciou nos círculos de cultura, né, que levaram-no a forjar a radicalidade de seu pensamento acerca da leitura. Ele parte sempre do universo vocabular, e aí ele chama isso de experiência de pesquisa, ele se aproxima das pessoas para conhecer aquilo que está no seu cotidiano, nas suas falas, nos seus ditos, nos seus fazeres, e a partir dessa realidade do universo vocabular dos sujeitos, ele desenvolve todo o seu método, toda a sua perspectiva dentro dos círculos de cultura, né, que é tomar a palavra vida, a palavra mundo da realidade das pessoas e desvelá-la. Antes, inclusive, de desvelar as letras que formam o código, é desvelar o sentido social, o sentido existencial daquelas palavras do universo vocabular dos sujeitos e das sujeitas que estão no processo. Em outras palavras, é o direito de ser gente e de dizer a sua palavra. E sendo gente e dizendo sua palavra, construir o seu processo de alfabetização e, portanto, é isso que ele destaca nesse primeiro capítulo, a importância do ato de ler. Ler não apenas o código, não apenas as palavras, mas ler o mundo, ler a realidade. No segundo momento, segundo capítulo, que foi uma palestra que ele proferiu no ano de 1991, que ele intitulou Alfabetização de Adultos e Bibliotecas Populares, uma introdução. É um texto que ele guarda relações profundas com esse primeiro capítulo, que foi a abertura de um congresso em 1981. Nesse texto, ele vai continuar dialogando e vai continuar falando sobre o processo de alfabetização, sobre o processo de leitura como leitura da palavra mundo, mas ele traz para o centro desse debate as bibliotecas populares como espaços para partejar a cultura do povo, a realidade do povo, guardar a memória do povo para que isso sirva de ponto de partida para os processos de alfabetização. Ele diz lá na página 15, a compreensão crítica da alfabetização, que envolve a compreensão igualmente crítica da leitura, demanda a compreensão crítica da biblioteca. A biblioteca, para Paulo Freire, ela não pode ser um depósito de livros. Ela não pode ser um lugar onde se guarda livros, portanto, um lugar amorfo, um lugar sem vida, um lugar parado no tempo. A biblioteca precisa ser viva, e por isso a defesa dele em dizer de que em todos os lugares seria necessário que a gente construísse bibliotecas populares. E quando ele se refere a bibliotecas populares, ele não está dizendo que vai ser um espaço só para ter textos do povo, da realidade do povo. Ele diz que as bibliotecas populares, para guardarem essa semelhança de serem populares, de serem do povo de fato, precisam conter a cultura do povo, precisam conter os clássicos também, mas precisam fazer com que o povo reconheça a sua história, reconheça a sua realidade e não aceite simplesmente que essa história, que essa realidade seja contada por outros e por outras. Quando Paulo Freire insiste na compreensão crítica
da alfabetização, da leitura e da biblioteca, ele sublinha que existem outras concepções vigentes em nossa realidade também. Ele defende uma compreensão crítica porque reconhece que existe uma compreensão ingênua e também uma compreensão astuta da alfabetização, da leitura e da biblioteca. E essas três palavras do Paulo Freire me inquietam profundamente. A sua defesa é que nós participemos e provoquemos e realizemos alfabetização, leitura e o contexto da biblioteca sob uma perspectiva crítica, mas ele não nega a existência de uma concepção ingênua e de uma concepção astuta. E aí ele vai dizer que a mais perigosa dessas compreensões que vigoram é a compreensão astuta. A compreensão ingênua seria aquelas de que todos nós já vivenciamos um dia em nossa vida, quando nós não tínhamos condições de ler a nossa realidade, quando nós aceitávamos passivamente aquilo que nos era dito como realidade ou como expressão do real. É ingênuo, porque a gente não tem capacidade de maturar, porque a gente não tem capacidade de problematizar, porque a gente não tem capacidade de contextualizar e de, portanto, buscar movimentos de libertação. Mas ele diz que a concepção ingênua ela pode ser superada, e ela é superada nas práticas cotidianas de quem se atreve a fazer a educação a partir de um viés crítico. E aí ele diz que o grande perigo está naqueles que praticam a educação de forma astuta, com uma compreensão astuta. E ele vai dizer nesse texto, o que é que diferencia um educador crítico de um educador ingenuamente astuto? Ambos sabem o contexto em que vivem, ambos sabem a realidade a que estão submetidos, a que estão envolvidos social, política, economicamente. Tanto o astuto quanto o crítico sabem disso, têm consciência disso, mas somente o crítico é capaz de problematizar e de dizer ao outro, de forma consciente e clara, desvelando essa realidade que nos circunda, que nos abriga. O astuto não, ele conhece a realidade, mas submete-se a ela, digamos assim. Ele conhece os desafios, ele conhece os problemas, ele conhece que existe um status colocado, mas ele não o desafia. Ele astutamente, a partir das suas práticas, ele continua favorecendo a continuidade desses processos. Mesmo tendo consciência deles, ele não se apropria da atitude ética e estética que Paulo Freire vai chamar de buscar uma libertação coletiva. E aí o Paulo Freire desafia o mito da neutralidade da educação, e para ele esse mito é que a educação ela seria universal, destinado também a um ser humano universal, abstrato e, portanto, irreal. Para Paulo Freire, essa educação neutra, destinada a ser humano bom, a um ser humano bom por natureza, portanto, destinado a superar de forma ingênua, tranquila, seus movimentos de dominação. Para Paulo Freire isso não existe. Não existe essa neutralidade. E aí, por isso que tantos criticam Paulo Freire e dizer que ele quer fazer a educação como política, e aí como política limitada ao partidarismo. Paulo Freire reconhece que a educação ela está eivada, está transpassada de relações de poder dentro dos sistemas educacionais. Mas a existência de um sistema, em Paulo Freire, não significa que esse sistema nos paralisa ou que esse sistema nos impede de lutar pela libertação ou pela superação das desigualdades. E por que ele não nos limita e por que ele não nos aprisiona? Porque mesmo existindo os sistemas que ditam as normas, que impõem o currículo, que definem as práticas em nossas escolas, a relação entre educadores e sistema, elas são sempre dinâmicas, contraditórias e não mecânicas.
A gente poderia dizer, inspirado em Paulo Freire, que na sala de aula o professor é soberano. O sistema ele nos abriga porque ele organiza os processos educacionais, mas ele não tem poder para nos amarrar, a menos que nós nos submetamos a uma visão ingênua ou a uma visão astuta, que é quando a gente tem consciência disso e continua fazendo no movimento de Maria vai com as outras. Paulo Freire diz que dentro desse movimento contraditório, não mecânico e dinâmico da relação educador-sistema, existe uma urgência de coerência. A coerência entre aquilo que nós dizemos e aquilo que nós fazemos. Em outro texto, ele vai escrever: é preciso que eu diminua drasticamente a distância entre aquilo que eu digo e aquilo que eu falo, de modo que elas sejam uma só coisa. Minha gente, eu juro a vocês, quando eu li isso em Paulo Freire a primeira vez, eu tive que reler algumas vezes, porque Paulo Freire, apesar de usar um discurso dialogicizante e muito próximo das realidades, ele tem muito conteúdo e, consequentemente, ele é muito provocador. Paulo Freire me fez pensar e repensar muitas vezes em cima dessa frase dele. Nós que estamos na educação, nós que lutamos, e quando eu penso em educação a partir de Paulo Freire, eu penso de educação para além da escola, eu penso nos processos educacionais, nas instituições diversas que nos abrigam, e aí Paulo Freire nos propõe isso, diminuir a distância entre o que nós dizemos e fazemos, na busca da construção de uma praxis que seja libertadora, é a imposição da urgência da coerência. A coerência entre o que eu digo e o que eu falo. Do contrário, eu estou dentro ainda de um movimento autoritário. A urgência da coerência, ela implica assumir humildemente a ingenuidade do educando para superá-la em comunhão. Entender que o educando, no processo de alfabetização, nas dinâmicas da leitura do mundo e da realidade e dos textos, dentro dos contextos das bibliotecas populares, ele chega ingenuamente, e aí o educador precisa ter humildade para reconhecer essa ingenuidade, para ajudar o outro a superar. De modo que já não fale a elas ou sobre elas, mas as ouça para poder falar com elas. E esse é o diferencial talvez mais marcante de Paulo Freire, do educador Paulo Freire. Ele não é um professor que fala às gentes, ele não é um professor que fala das gentes, ele é um professor que fala com as gentes. E essa é a diferença absurda de Paulo Freire para o pensamento tradicional que ele tanto criticou ao chamar de educação bancária. Falando ainda sobre a compreensão astuta da alfabetização e da leitura, Paulo Freire afirma o seguinte, lá na minha página 20. Os que pensam assim e assim agem defendem uma estranha democracia que será tão mais pura e perfeita, segundo eles, enquanto menos povo nela participe. Portanto, Paulo Freire está se colocando contra uma visão de democracia que ele chama de elitizante. É uma democracia que proclama com as palavras que as pessoas têm direito a ser, a dizer, a fazer, a participar, e, no entanto, nega seu modo de vida, seu modo de falar, seu modo de dizer, inclusive seu modo de fazer. Elitizar os grupos populares com o desrespeito, obviamente, de sua linguagem e de sua visão de mundo, seria o sonho, jamais, me parece, a ser logrados dos que se põem nessa perspectiva. Em outras palavras, Paulo Freire está dizendo que, sobre nós que estamos envolvidos com os processos educacionais, que quando nós nos deixamos contaminar pela perspectiva ingenuamente astuta de alfabetização, de leitura e, portanto, de vida no mundo, nós estamos colaborando para a constituição de um simulacro de democracia, onde a gente discursa que as pessoas podem falar e, na prática, a gente manda as pessoas silenciarem, se aquietarem, se diminuírem, porque elas precisam ir para a escola para aprender a dizer a língua da escola. Para Paulo Freire, escola nunca foi espaço de aprendizagem de dizer a língua da escola, mas a língua da escola precisa ser
uma língua que faça o povo entender sua realidade em busca da sua superação e transformação. Neste sentido, a superação da ingenuidade e da astúcia, neste sentido de superação da ingenuidade e da astúcia, a Biblioteca Popular, para Paulo Freire, se coloca como centro cultural e não como um depósito silencioso de livros. É vista como fator fundamental para o aperfeiçoamento e intensificação de uma forma correta de ler o texto em relação com o contexto. Portanto, a Biblioteca Popular em Paulo Freire, ela traria para o seu centro, para o seu núcleo, o povo de cada localidade. Tá? Seria como se aqui no Alto do Moura a gente pegasse os artesãos que ainda hoje moldam o barro e dão vida e forma a ele, e trazê-los para o centro da biblioteca, para que eles contem suas histórias, para que eles falem de suas experiências, e a partir desses textos construídos no chão da vida, buscarem, sim, um processo de leitura adequada do mundo. E aí a gente chega no capítulo 3º, quando o Paulo Freire escreve "O povo diz a sua palavra", a sua alfabetização em São Tomé e Príncipe. Nesse terceiro e último texto do livro, A Importância do Ato de Ler, em 3 artigos que se completam, Paulo Freire faz um relato da experiência vivida como assessor do governo democrático em São Tomé e Príncipe. Situa o seu trabalho a partir de uma indispensável concordância em torno de aspectos fundamentais entre o assessor e o governo assessorado. E, gente, isso é lindo em Paulo Freire, porque ele nunca trabalharia para um governo que negasse sua perspectiva de libertação através do processo de leitura e de alfabetização. Ele diz que só aceitou esse trabalho na nascente São Tomé e Príncipe independente porque existia correlação, existia concordância entre os aspectos defendidos pelo assessor, que era ele, e o governo assessorado. Portanto, os cadernos de cultura que são criados para a realidade de São Tomé e Príncipe valem-se de textos desafiadores e não sloganizadores. Paulo Freire não vai partir de frases de ordem ou de palavras que serviriam como palavras de ordem. Tá? Paulo Freire constrói os cadernos de cultura de São Tomé e Príncipe no chão da realidade do seu povo. A exemplo do que ele fez aqui em Angicos, no Rio Grande do Norte, naquela comunidade de agricultores. E ao exemplo do que ele fez em toda a sua trajetória, pelos vários lugares onde ele teve a oportunidade de andar, ou de andarilhar e semear. Nunca slogans, nunca palavras de ordem, sempre palavras de vida do chão da existência. E nesse capítulo 3º, o Paulo Freire vai trazendo vários textos que ele tem nesses cadernos de cultura lá de São Tomé e Príncipe, e tem um momento que ele falando sobre esses cadernos, ele vai dizer: por isso mesmo, os cadernos não são nem poderiam ser livros neutros. É que, na verdade, o contrário da manipulação nem é essa neutralidade impossível, nem o espontaneísmo. O contrário da manipulação, como o espontaneísmo, é a participação crítica e democrática dos educandos no ato de conhecimento de que são também sujeitos. É a participação crítica e criadora do povo no processo de reinvenção de sua sociedade, no caso, a sociedade são-tomense, recém-independente do jugo colonial que há tanto tempo a submetia. Portanto, para Paulo Freire reconstruir São Tomé e Príncipe a partir da educação, ele entende que é necessário dar voz ao povo. Deixar o povo dizer sua palavra, já que ela foi silenciada durante tanto tempo sob o jugo da submissão colonial. E aí ele continua, e mais na frente ele vai dizer: a alfabetização e a pós-alfabetização precisam ser vividas de tal forma que contribuam para que o povo tome a história nas mãos e a construam coletivamente. Portanto, os agentes culturais que atuam nos círculos de cultura nunca podem ser pessoas que dizem àquele povo de São Tomé e Príncipe como eles devem ser, ou como eles devem agir, ou como eles devem fazer. Mas precisam ser
pessoas que escutam aquele povo, que acolhem a palavra dita por aquele povo e que, a partir dela, constroem uma história que vai ser feita coletivamente. Para Paulo Freire, este será um povo puramente representado, já não apenas presente na história. É alguém que diz, que se coloca, que se impõe. E aí eu separei 4 ou outras citações que estão aí ao longo desse último capítulo, que eu penso que coroam muito bem esse livro do Paulo Freire. Ainda falando sobre o comprometimento de São Tomé e Príncipe, ele vai dizer: a educação com que o governo vem se comprometendo é a que desoculta, e não a que esconde em função dos interesses dominantes. Paulo Freire só aceitou trabalhar em São Tomé e Príncipe porque o governo de São Tomé e Príncipe aceitou desocultar os movimentos de dominação que foram impostos durante o período colonial. Coisa que não aconteceu no processo de escolarização brasileira, né? O nosso processo de construção da escola aqui no Brasil, por exemplo, ele nunca foi, e aí a gente tem vários textos do Lucchesi sobre isso, ele nunca foi um processo em que os brasileiros dissessem a sua palavra. A nossa história, a história brasileira, ela foi contada sempre a partir do outro, sempre dita a partir do outro. Hoje, quando a gente luta para que os indígenas, para que os quilombolas, para que as minorias em geral digam a sua palavra, é meio que um processo de desocultação daquilo que foi impedido de ser dito no processo histórico brasileiro. Quando aprendemos a ler e a escrever, o importante é aprender também a pensar certo. Não adianta apenas ler e escrever no sentido de decodificação do signo linguístico. É preciso também pensar certo. E para pensar certo, devemos pensar sobre a nossa prática de trabalho, a partir do chão da nossa realidade. E para Paulo Freire, todo esse movimento de apropriação do real e desocultação dos movimentos de dominação geram as condições para que a sociedade nova seja partejada. E esse partejamento de uma sociedade nova, ele não acontece por decreto ou automaticamente. O parto, que é processo, é sempre mais difícil e complexo do que simples e fácil. Mas isso não significa dizer que ele é impossível ou impossibilitador. A importância do ato de ler, em 3 artigos que se completam, deixam para nós uma grande lição. A lição de que, ainda hoje, e talvez mais ainda hoje, e eu lembrei que eu coloquei uma citação dele aqui para encerrar o slide, é preciso dizer sua palavra, e sua palavra mundo, e sua palavra viva, e sua palavra pura. E eu queria encerrar essa minha fala aqui muito simplória, usando um trecho que ele usou para encerrar o primeiro capítulo. Finalmente, quero felicitar os idealizadores e os organizadores deste congresso. Nós não estamos em um congresso, mas nós estamos em uma atividade extremamente salutar e cheia de vida que tem sido promovida pelos trabalhos de vocês aí, no Coletivo Paulo Freire, na Sociomuseologia, na cátedra, né, da Unesco. Eu quero felicitar vocês, porque nunca, possivelmente, temos necessitado tanto de encontros como este, como agora. Paulo Freire disse isso em 12 de novembro de 1981, e eu ouso repetir, em 8 de outubro de 2020, Dia do Nordestino. Nunca, possivelmente, temos necessitado tanto de encontros como este, como agora. Muito obrigado pela paciência.